Emocionante revelação no funeral da minha esposa. O testamento expôs uma verdade surpreendente. O velório estava engolido por um ar denso de tristeza e mágoa. Carlos, um trabalhador da construção civil de 38 anos, mal conseguia acreditar que ali, diante daquele caixão simples, estava sua amada Ana, a mulher com um coração tão grande que unia pessoas de todas as classes sociais. Ele se sentia perdido, preso em um turbilhão de lembranças dos sorrisos de Ana, de sua dedicação à família e das lutas incansáveis por inclusão. Mas agora, tudo o que restava era o silêncio cortante que só funerais sabem proporcionar. Os amigos e familiares, alguns há muito distantes, se agrupavam no salão, sorrisos nervosos disfarçando rivalidades antigas. Carlos observou cada um deles, e o que restava era uma dor profunda. Sua posição como o menos na visão deles tornava tudo mais difícil. Era como se Ana, com sua magia especial de unir corações, estivesse agora apenas uma lembrança que todos tentavam ignorar. O advogado da família chegou e, ao abrir o testamento, um arrepio percorreu a sala. «Carlos, é hora da leitura», ele disse, enquanto os olhares se voltavam ansiosos para ele. Carlos não sabia o que esperar, e seu coração disparou. As palavras que se seguiram mudaram tudo. Ana tinha planos, segredos que alegavam a elite de São Paulo. Ela havia guardado um legado emocional que uniria suas famílias dispersas. A tensão no ar era palpável. Seus olhos se fixaram na irmã de Ana, Joana, que o olhava com desprezo. «Este trabalhador não tem nada a ver com nossa família», ela disse em tom ácido. Cada palavra dela era como uma facada, mas Carlos recordou-se do que a esposa sonhou: união, amor e paz. Dentro dele, uma chama começou a arder. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. O advogado continuou, revelando que Ana queria que Carlos e Joana se unissem para decidir o futuro da herança. Aquelas palavras se transformaram em um campo de batalha para emoções ocultas. Enquanto a discussão esquentava, os sentimentos à flor da pele tornavam a sala insuportável. Carlos sentia o peso da traição e da dor, mas também a esperança que Ana sempre trouxe à sua vida. Ele se levantou, mesmo tremendo. «Calma, gente. Ana sonhava com a união, não com brigas». Sua voz falhou, mas ele já havia se decidido. Olhos curiosos se voltaram para ele. Quando, de repente, na porta, um homem desconhecido surgiu, segurando um envelope ensurdecedor. O que ele traria à tona? A sala estava ansiosa e carregada de expectativas incertas, e Carlos sabia que o próximo momento poderia mudar tudo. As revelações de Ana estavam prestes a se desdobrar, mas no seu coração batia a pergunta: conseguiria unir o que tanto amava antes que a sombra da discórdia tomasse conta do que restava? O homem desconhecido avançou lentamente, a luz fraca refletindo um brilho inquietante em seu olhar. Ele parecia diferente de todos os que estavam ali, com uma aura que misturava respeito e um certo receio. Ao se aproximar, ele parou em frente ao advogado. Um silêncio profundo havia se instalado na sala, que se tornava cada vez mais tensa. «Desculpe interromper, mas preciso entregar isso ao senhor». A voz do homem era baixa, mas firme, e suas mãos tremiam levemente enquanto ele estendia o envelope para o advogado. O advogado, surpreso, recebeu o documento e examinou à frente. «Mais um papel?» perguntou Joana, com um tom de desdém. «Já não chega a bagunça que estamos vivendo aqui?» Carlos sentiu o coração disparar. O que mais Ana poderia ter deixado? O advogado rasgou a parte superior do envelope e começou a ler, e sua expressão mudou lentamente. Ele franziu a testa, como se estivesse absorvendo uma informação que não conseguia entender. Esta carta é uma declaração. Ana também escreveu algumas instruções que não estavam no testamento. Ele olhou para Carlos e suas palavras soaram como uma bomba. O que mais Ana quisera compartilhar? Carlos sentia seu coração acelerar. Ele precisava daquela ruptura.
Por favor, não deixe para depois. O que diz a carta? Sua voz era um misto de ansiedade e esperança. O advogado respirou fundo e leu em voz alta. Se você estiver lendo isso, significa que não estou mais com vocês. Minhas escolhas podem ter sido difíceis, mas fiz cada uma delas com muito amor. Carlos, saiba que a base da herança é unificar nossas famílias. Eu deixo um legado que não é apenas material, mas emocional. Portanto, convido você e Joana a afastarem da dor e da rivalidade e a se unirem para fazer o que é certo. As palavras ressoavam como um eco no silêncio. Joana, que estava a ponto de protestar, ficou muda. Carlos viu o jeito como sua expressão se transformava. Uma mistura de raiva e incredulidade tomou conta de seu rosto. Você acha que eu vou me unir a um intruso? Isso é loucura! Ela disparou. Mas havia uma dúvida no olhar dela. A sombra de Ana parecia cobrar um preço ali. Carlos não quis esperar. Ana sempre acreditou que as pessoas mudam, Joana. Ela acreditava na capacidade de transformação. Até que você faça algo por aqui, não podemos seguir. Vamos honrar a memória dela. O advogado, percebendo que o clima estava ficando cada vez mais tenso, tentou intervir. Talvez devêssemos fazer uma pausa e pensar sobre o que Ana realmente queria. Nesse momento, o homem desconhecido que até então permanecia em silêncio interrompeu. Desculpem, mas... Há um detalhe que pode ser crucial. Ana deixou uma outra parte dessa carta, o que ela não havia contado a vocês. Os olhos de todos se voltaram para ele, ansiosos, pois aquela revelação tinha o potencial de mudar tudo. Carlos sentia as pernas tremerem de nervoso. O que mais poderia haver? O que era essa informação que provavelmente estava enterrada por trás de tantos segredos? Ela mencionou pessoas além de vocês dois, pessoas que podem mudar a forma como vocês pensam sobre toda essa situação. O homem olhou diretamente para Carlos. Ela pediu que fossem localizados e que vocês soubessem da verdade. Carlos não sabia se estava preparado para isso. A ideia de que Ana tinha mais surpresas escondidas empunhava uma sensação de esperança misturada a uma angústia sem fim. O que Ana realmente queria? E quem eram essas pessoas? A sala estava à beira de um colapso emocional e Carlos soube que a resposta poderia ser a chave para unir as famílias ou separá-las mais do que jamais poderiam imaginar. Quem são eles? Carlos perguntou, sua voz carregada de ansiedade. O homem respirou fundo e começou a falar, enquanto a tensão naquela sala parecia crescer a cada palavra que ele proferia. O homem desconhecido começou, sua voz tranquila contrastando com o clima carregado da sala. Ana, em seus últimos meses, fez contato com pessoas que você, Carlos, talvez nem soubesse que existiam. Pessoas que têm laços com ela que vão além de qualquer coisa que você imaginou. Carlos se inclinou para a frente, sua respiração acelerada. Ligações? Que tipo de ligações? A dúvida em sua mente se misturava com um desejo ardente de entender. Ana mencionou alguém chamado Miguel. Ele é seu irmão, um irmão que você nunca soube que tinha. Em um instante, o mundo de Carlos pareceu girar. Miguel, eu não tenho um irmão. Sua incredulidade foi como um grito ecoando na sala. Joana olhou para ele com um misto de compaixão e ceticismo, enquanto o advogado tentava processar a informação. Eu também não sabia, até o dia em que Ana se abriu comigo. Ela explicou que, quando jovem, tomou decisões difíceis e uma delas foi afastar-se de Miguel para proteger a família que havia construído. O homem continuou, os olhos fixos nos de Carlos. Mas ela queria que você o conhecesse. Queria que vocês se reconectassem. A peça do quebra-cabeça parecia cada vez mais estranha. Carlos, tomado por uma confusão dolorosa, lembrou-se de um dia que havia perguntado por que Ana sempre dissera que sua infância foi solitária. Agora fazia sentido. Era uma solidão forçada, uma escolha feita por amor. Por que ela nunca me falou? Carlos perguntou, a voz carregada de dor. Ela temia como você reagiria. Não queria que você se sentisse traído ou enganado. O amor dela era tão profundo que ela guardou esse segredo, acreditando que um dia conseguiria reunificar a família. O desconhecido então fez uma pausa, respirando profundamente antes de continuar. Mas isso não é tudo. Ana também pediu para que você procurasse uma mulher chamada Clara.
Ela é uma amiga antiga e conhece Miguel. Ela pode ajudá-los a encontrar respostas. Cara, você tá de sacanagem? Joana interveio ainda incrédula. Como assim ela tinha um irmão e mais pessoas envolvidas? O que mais ela escondeu? Nesse momento, Carlos sentiu a pressão dentro de si estourar. Era como se todas as dúvidas, todas as mágoas, se tornassem um turbilhão em sua mente. Ana nos deixou um legado, e isso não é só sobre bens materiais. Ele virou-se para Joana. O que usamos como motivo para brigar pode se transformar em uma ponte. Se Miguel e Clara fizerem parte disso, talvez tenhamos uma chance de curar. Joana olhou para ele, a fraqueza em seu olhar se converteu em uma nova determinação. Então, o que você vai fazer agora? Procurar por eles? A tensão havia diminuído um pouco, um espaço de esperança se abrindo entre os dois. Sim, precisamos fazer isso, não só por Ana, mas por nós mesmos. É hora de ver o que a vida nos oferece. Carlos olhou para o advogado, que assentiu, compreendendo a urgência daquela busca. Enquanto todos na sala ponderavam as palavras de Carlos, o homem desconhecido deu um passo à frente. Eu sou o contato que Ana deixou para vocês. Minha missão é ajudá-los a encontrar Miguel e Clara. Precisamos agir rápido, pois há mais nesse legado do que vocês imaginam. O coração de Carlos palpitava, ao mesmo tempo em que um novo fio de esperança o invadia. Então, vamos atrás deles agora. Mas antes que pudessem dar o próximo passo, o telefone do advogado tocou, cortando o clima de expectativa. Ele atendeu rapidamente e sua expressão mudou, uma sombra de preocupação se instalando em seu rosto. É urgente. O que você disse sobre Miguel não pode ser. O que mais estaria prestes a ser revelado? Carlos sabia que não poderia recuar. Era um momento da verdade. O advogado se afastou um pouco, escutando atentamente do outro lado da linha. Carlos podia ver suas sobrancelhas franzirem e sua boca formar um não silencioso. A sala parecia ter parado, como se o tempo estivesse segurando a respiração junto com eles. Eu entendo. O advogado balbuciou em um tom tenso. Voltaremos a falar sobre isso depois. Ele desligou, as mãos trêmulas repousando na mesa. Carlos, precisamos conversar. A voz do advogado tremia. A notícia sobre Miguel há uma complexidade que não conseguimos ignorar. A inquietação tomou conta de Carlos. O que esse homem tinha ouvido que poderia mudar tudo novamente? O advogado olhou para Joana, que se aproximou preocupada. Está tudo bem, certo? Joana perguntou, tentando mudar a atmosfera pesada. Não, Miguel não é apenas o irmão que Ana nunca mencionou. Há mais envolvido que pode impactar diretamente vocês dois. As palavras do advogado saíram em um sussurro contorcido, como se temesse o peso que traria. Do que você está falando? Não pode ser pior do que já ouvimos. Carlos disparou, sua voz cheia de ansiedade. Ele estava prestes a descobrir a verdade sobre a mãe que tanto amava e a vida que havia cometido erros que pareciam agora insuportáveis. Fui informado de que Miguel está envolvido em atividades que não podem ser ignoradas. Ele tem um passado complicado. O advogado hesitou, encarando Carlos. E há registros sobre Ana que revelam que ela sabia disso. As palavras luziram como um flash na mente de Carlos. Como assim? Sua mãe conhecia o irmão e ainda assim optou por silenciar tudo? Sentiu o peito apertar e a raiva começou a tomar conta de suas emoções. Você está dizendo que ela se afastou dele por quê? Medo do que poderia acontecer? Exatamente. Ana decidiu que era mais seguro para vocês dois não conhecê-lo, dadas as circunstâncias. Ela acreditava que o passado de Miguel poderia trazer perigos. E, agora que ela se foi, a escolha de confrontar essas verdades caiu sobre você. O advogado respirou fundo, seu olhar pesado. Carlos olhou para Joana, que segurava suas mãos, buscando conforto em meio ao tumulto. Aquela nova camada de complicações parecia quase insuportável. Então, ao invés de encontrarmos paz, podemos estar nos metendo em algo muito maior e perigoso? É desafiador, eu sei, o advogado respondeu, mas pode também ser uma chance para a reconciliação. Contudo, se Miguel se envolver em algo ilícito, isso pode afetar a herança e até mesmo a forma como vocês lidam com o legado de Ana. O silêncio na sala era ensurdecedor. Carlos lutava para processar tudo isso. A ideia de encontrar seu irmão não era apenas sobre reconstruir laços perdidos, mas agora parecia envolver uma rede de segredos e medos. Então, o que fazemos agora? Joana quebrou o silêncio.
O olhar dela refletia não apenas preocupação, mas um desejo palpável de entender tudo o que estavam prestes a enfrentar. Precisamos encontrar Clara primeiro, disse Carlos, a determinação crescendo em seu peito. Ela pode nos dar mais informações sobre Miguel e, quem sabe, nos ajudar a decidir qual caminho seguir. Não podemos deixar medo ou dúvidas nos paralisarem. Joana assentiu, mesmo que sua expressão ainda fosse de incerteza. Eu vou ajudá-los a encontrar Clara, o advogado disse, já pegando seu celular. Mas preciso que vocês estejam preparados para o que ela poderá revelar. A busca por Miguel não é apenas sobre família, é sobre compreender a história que Ana deixou para trás. Carlos sentiu um frio na barriga. Sabia que estava prestes a mergulhar em um labirinto de verdades e mentiras. E, enquanto sua mente se enchia de perguntas, uma sombrinha inquietante subiu à superfície. O que mais Ana havia escondido? Como essas escolhas definiriam o que seriam daqui para frente? Assim que o advogado começou a fazer as ligações, Carlos teve um pressentimento muito forte. A vida estava prestes a mudar, mais uma vez. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo e ele estava determinado a juntar as partes restantes, mesmo que o preço a pagar fosse alto. Apenas esperava que no final daquela jornada ainda houvesse algo bonito para encontrar. Carlos sentiu seu coração acelerar enquanto o advogado terminava de falar ao telefone. A tensão na sala crescia a cada segundo, como se a atmosfera estivesse prestes a se compressar, explodindo em um turbilhão de emoções. Joana estava ao seu lado, a expressão dela refletindo uma mistura de preocupação e determinação. Era hora de agir, mas como? Clara deve estar no mesmo lugar de sempre, Carlos disse, tentando se convencer de que essa busca por respostas poderia levar a algo que aliviasse seu peso emocional. Ela tem o número do Miguel. O que sabemos sobre Clara? Joana perguntou, a voz dela revelando uma inquietação que ela não conseguia esconder. Ela realmente sabe tudo isso que estamos falando? Carlos respirou fundo, lembrando das vezes em que Clara, a amiga próxima da mãe, aparecia em sua casa. Sempre cheia de histórias e risadas, Clara era uma presença acolhedora, mas mesmo assim havia algo em sua expressão que mudava quando o nome de Miguel surgia. Ela sabe mais do que podemos imaginar, tenho certeza, respondeu Carlos. Foi Clara quem contou sobre Miguel na primeira vez. Agora só precisamos entender por que ele foi escondido. O advogado, anotando algo em um bloco de notas, interrompeu. É fundamental que mantenham a mente aberta, tanto para o que possam descobrir sobre Miguel, quanto sobre a história de Ana. Nem tudo será fácil de assimilar. Com essas palavras, Carlos sentiu um nó se formar em sua barriga. Ele não queria mais segredos, não queria mais surpresas. O que a vida estava tentando lhe dizer? Qual era o significado de tudo isso? Joana, percebendo a mudança de expressão no rosto dele, segurou sua mão. Vamos juntos, Carlos. Você não está sozinho nessa. Vamos descobrir a verdade, seja ela qual for. O simples toque transformou o nó em seu estômago em uma onda de esperança. Havia um caminho diante deles, e mesmo que houvesse pedras pelo caminho, ele estava disposto a enfrentar. Poderia existir uma luz ao final dessa jornada de busca e revelação. Enquanto o advogado finalmente desligava o celular, ele olhou para eles. Clara vai se encontrar com a gente aqui no escritório em meia hora. Preparem-se para a conversa. Meia hora? Repetiu Carlos, experimentando a sensação de que o tempo escorria por entre seus dedos. Cada segundo parecia pesado com a expectativa. Ele se levantou, começando a andar de um lado ao outro, pensando no que poderia acontecer. Poderia haver respostas para suas perguntas, mas também poderia ser uma porta aberta para mais dor. A ansiedade perdurou enquanto ele contava os minutos, cada um se arrastando lentamente. Ele fechou os olhos por um momento, tentando acalmar a mente. E se Clara não soubesse mais do que já havia contado? E se Miguel realmente fosse um perigo, como tinha insinuado o advogado? As ideias o atormentavam. Finalmente, meia hora passou e a porta do escritório se abriu. Clara apareceu. Seu sorriso era acolhedor, mas logo deu lugar a uma expressão cautelosa ao ver o estado de Carlos e Joana. Carlos sentiu seu coração disparar mais uma vez. Oi, Carlos. Joana. Ela disse com um tom suave, mas preocupado. O que aconteceu? Carlos respirou fundo. Precisamos saber sobre Miguel e sobre o que você sabe da nossa mãe. As palavras saíram como flechas, tensas e diretas. Ele sabia que não havia como voltar atrás agora.
O que quer que Clara dissesse era um passo em direção a uma verdade que mudaria tudo. A tensão na sala aumentou enquanto Clara parecia processar o pedido. O silêncio se fez denso e Carlos percebeu que a revelação de Ana poderia ser apenas o começo de uma história muito mais complexa do que imaginara. Está certo, Clara respondeu lentamente, seus olhos fixos nos de Carlos. Mas vocês precisam estar prontos para a verdade, porque ela pode ser mais dolorosa do que pensam. E assim, a jornada para desenterrar o passado estava apenas começando, com cada palavra pretendendo abrir novas feridas ou, quem sabe, oferecer um pouco de cura. Carlos apenas esperava que, no meio das descobertas, ainda houvesse uma chance de entender e perdoar. Com a voz trêmula, ele se preparou para o que estava por vir, e a pergunta assombrou sua mente. Se a verdade era como uma faca, o que restaria dele depois que a lâmina se banhasse em revelações? Os olhos de Carlos estavam fixos em Clara, mas sua mente vagava por um labirinto de emoções descontroladas. O coração batia como uma bateria em furiosa sinfonia, e a sala ao redor parecia se estreitar, como se o tempo estivesse conspirando para torná-los mais próximos daquela revelação. Clara, ele começou, a voz ainda entrequartada. O que sabemos sobre Miguel? Por que ele foi escondido? Ela respirou fundo, parecendo ponderar cada palavra. Olha, Carlos, é complicado. Miguel tem uma história enredada com a sua mãe, e não é fácil. Ela fez escolhas que afetaram a todos nós. Escolhas? Joana interrompeu, a voz trêmula, mas firme. Que tipo de escolhas? Clara hesitou, olhando para os lados como se buscasse a coragem nos rostos deles. Ana viveu momentos difíceis, e Miguel não é apenas um nome aleatório. Ele foi parte de um capítulo sombrio da vida dela, e não foi à toa que foi escondido de vocês. Carlos sentiu a sensação de desespero aumentando. O quê? O que ele fez para que a gente não soubesse? O que isso tem a ver com a nossa mãe? Ele estava envolvido em coisas que a sua mãe queria esquecer. Clara respondeu, a voz suave, mas carregada de peso. Ela tinha medo. Medo do que poderia acontecer com vocês se soubessem a verdade. E qual é a verdade? Perguntou Carlos, mal conseguindo conter a frustração em sua voz. Tem que ser dito agora, Clara. Ela se levantou, caminhando para a janela. O sol da tarde entrava com força, iluminando seu rosto. Miguel é mais do que um irmão ausente. Ele é o reflexo de escolhas feitas sob pressão, envolvido em o mundo que a sua mãe queria manter longe de vocês, o que a forçou a se afastar dele, e por consequência, de vocês. Carlos sentiu o chão parecer instável sob seus pés. A confusão misturava-se ao medo. O que ele fez? Clara virou-se, sua expressão agora firme. Ana havia se afeiçoado a Miguel, mas ele se envolveu em problemas que a afastaram dele, e por consequência, dela mesma. Decidiu proteger vocês, custasse o que custasse. Proteger ou esconder? Joana questionou irônica. Porque o que você está dizendo é que ela escolheu nos manter na ignorância. Sim, Clara admitiu, o olhar sincero. Mas a escolha dela não foi fácil. Ela pensou que estaria salvando vocês de um destino pior. O silêncio instalou-se novamente, denso, pesado. Carlos olhou para Joana, que agora estava pálida, a mão sobre a boca. Ele se sentia dividido entre a dor da traição e uma gratidão estranha por ter finalmente encontrado alguma resposta. Então, e se Miguel é a chave para entender a história da nossa mãe, por que não o procuramos? Carlos indagou, sentindo a urgência crescer. Precisamos saber de tudo isso. Precisamos descobrir onde ele está. Se você quer fazer isso, precisa entender os riscos. Clara alertou, a expressão agora tragicamente séria. Miguel não está no mesmo lugar que antes. Ele se envolveu em coisas que podem ser perigosas. E do jeito que as coisas estão, ele pode não querer ser encontrado. Carlos assentiu, assimilando o peso da declaração. Miguel era a resposta, mas também o enigma. Como ele se encaixava nessa tapeçaria familiar que agora se revelava diante dele? A respiração de Carlos ficou pesada, enquanto o horizonte de suas escolhas se dilatava à sua frente. Ele sabia que seguiriam em frente, mas que riscos seriam necessários? O que poderiam descobrir? E se Miguel realmente fosse uma ameaça? Eu não posso deixar isso assim, ele murmurou para si mesmo, um novo propósito crescendo. Então vamos, Joana disse, quebrando a tensão. Precisamos ir atrás dele, seja lá o que isso signifique. Clara, você vai nos ajudar?
Carlos perguntou, implorando. Clara hesitou, e a dúvida pairou no ar, como se uma tempestade estivesse prestes a romper. Se vocês estiverem prontos, eu vou. E assim, os três se prepararam para uma nova jornada, com perguntas pairando no ar, ecos de uma verdade ainda não revelada, sombras de um passado que começava a se arrastar de volta a eles. O que fariam quando finalmente confrontassem Miguel? A verdadeira história estava prestes a ser escrita, e com ela os desafios que nem Carlos, nem Joana, nem Clara poderiam prever. E a pergunta se fez lembrar: quando a verdade é revelada, quem realmente sai ileso? Carlos sentiu os olhos de Clara nas costas enquanto saíam da casa, a atmosfera pesada como um manto sobre eles. A realidade começava a se desenhar, e com ela uma certeza crescente de que a resposta para suas perguntas estava do outro lado daquela busca. O que a sua família guardara por tanto tempo estava prestes a vir à tona. As ruas tortuosas, conhecidas e ao mesmo tempo estranhas, pareciam ecoar cada um de seus passos. A cada esquina, Carlos se lembrava de momentos passados com Joana, da infância inocente, das risadas e das tardes ensolaradas. Como poderiam ter sido tão ingênuos em relação ao passado sombrio que suas vidas carregavam? Você tem certeza que está pronto para isso? Joana perguntou, quebrando o silêncio. O olhar dela era de preocupação, mas havia também uma faísca de determinação. Carlos hesitou. Não tenho escolha, Joana. Se Miguel é parte desse quebra-cabeça familiar, precisamos desse encaixe, precisamos entender. Clara, que caminhava alguns passos à frente, virou-se e, pela primeira vez, Carlos percebeu a fragilidade em sua expressão. O que vocês vão encontrar pode mudar tudo. O que Miguel se tornou pode ser muito diferente do que vocês imaginam. Preparem-se para enfrentar não apenas quem ele é, mas também as consequências de tudo isso. A verdade parecia um rio caudaloso prestes a transbordar, preparando-se para inundar suas vidas. Carlos sentiu seu coração acelerar, mas uma determinação protestava dentro dele. Ele não poderia retroceder. O que vocês acham que ele está fazendo agora? Joana perguntou de repente, o peso da incerteza em cada palavra. A pergunta pairou no ar. Eles não tinham ideia de onde Miguel estava ou do que tinha se tornado. Carlos pensou em momentos de sua infância, tentando reverter o tempo, imaginando um irmão mais velho ao seu lado, alguém que poderia ter sido seu protetor. E agora, o que restava daquela infância lúdica? Interrogações sem respostas. Ao se aproximarem de um local que Clara indicara como o último conhecido de Miguel, o coração de Carlos batia em um ritmo frenético. Ele parou em frente a um prédio antigo, cujas paredes faladas pareciam guardar segredos. Era o tipo de lugar que poderia esconder as verdades mais obscuras, mas também as mais libertadoras. Vamos entrar? Carlos perguntou, a voz falhando com ansiedade. Clara assentiu, e juntos eles atravessaram a porta. O ar estava carregado de um cheiro peculiar, misturando o mofo com o traço do passado. Assim que pisaram no hall, uma sensação de estranheza os envolveu. Olhares furtivos se cruzaram e a sensação de estar dentro de um filme de suspense se tornou palpável. Clara olhou ao redor cautelosamente, como se esperasse encontrar algo além do que poderiam ver. Carlos sabia que havia algo em jogo. Essa busca iria além de simplesmente encontrar Miguel. Era sobre todos os silêncios que cercavam sua família, sobre as teias que as escolhas de sua mãe haviam criado. Se Miguel não está disposto a me encontrar, como faremos? Carlos sussurrou, o desespero infiltrando-se lentamente em suas palavras. O eco da sua incerteza ressoou nos ouvidos deles. Temos que procurar por pistas? Alguém deve conhecê-lo ou saber onde ele está. Clara respondeu, firme. Joana deu um passo à frente. E se a verdade for pior do que imaginamos? E se Miguel não for só um irmão perdido, mas uma ameaça real? Essas palavras cortaram o ar, e uma expectativa assustadora cresceu entre eles. O que mais eles teriam que enfrentar ao descobrir quem realmente era Miguel? Carlos sentiu a adrenalina subir e o peso do desconhecido recair sobre os ombros. Eles estavam prestes a abrir uma porta que talvez não pudessem fechar novamente. E com isso, outra pergunta pairou. Até onde estariam dispostos a ir para desvendar o que estava escondido? Carlos respirou fundo, decorando o ambiente ao seu redor.
O hall tinha uma luz fraca, pouco convidativa, e uma escada de madeira rangia a cada movimento. As paredes, manchadas e descascadas, pareciam sussurrar histórias de incertezas e tristezas. Ele sentiu que a cada passo dado em direção à escada, estava subindo também os degraus do destino, mesmo que isso significasse enfrentar um passado do qual se tornara um estranho. Clara hesitou um momento, observando uma porta à esquerda que parecia menos deteriorada. Era como se ela pudesse sentir algo além do que os olhos podiam ver. "Vamos dar uma olhada ali primeiro?" sugeriu, a voz quase um sussurro. Carlos concordou, apesar da tensão que começava a se acumular em seu peito. Ele não queria acreditar que estava prestes a desbravar o que poderia ser o ponto de partida de suas dores e segredos familiares. Eles se aproximaram da porta e Clara a empurrou suavemente. O que estavam prestes a descobrir era um pequeno escritório, com uma mesa cheia de papéis e fotografias amareladas, como se ali o tempo tivesse parado. Carlos foi até a mesa e começou a folhear os papéis enquanto Joana mantinha guarda, observando cada movimento nas sombras do corredor. Ele encontrou uma foto antiga de Miguel, ainda criança, com um sorriso puro. Ao lado, alguns recortes de jornal que falavam sobre desaparecimentos e crimes não solucionados. "Olha isso!" Carlos exclamou, sua voz cortando o silêncio pesado. Miguel estava envolvido em algo sério. A revelação congelou o ar. A cada palavra, uma nova camada do passado dele e de sua família se desdobrava, revelando um entrelaçado de dor e desamparo. Clara, agora ao seu lado, examinou os recortes. "Carlos, isso pode ser perigoso. Se Miguel se meteu em problemas, e se isso tiver a ver conosco?" "Precisamos saber", Carlos interrompeu, mas sua determinação estava tensa, quase quebrando. Se Miguel estava mesmo em um caminho escuro, talvez eles não estivessem apenas em busca de respostas, mas também dessa conexão perdida que poderia se tornar ameaçadora. Joana, que ainda observava a porta sem querer se distrair, se virou para eles. "E se ele nos reconhecer, se souber que estamos aqui?" Sua preocupação era palpável, e o medo desnudava as incertezas que rondavam seus corações. "Precisamos encontrar alguém que conheça Miguel. Não podemos nos deter agora", Carlos disse, embora soubesse que cada palavra que proferia tinha um preço emocional. Ele sabia que a busca por Miguel seria complicada e que cada passo poderia deixá-los mais próximos ou mais distantes dele. A tensão estava tão alta que era difícil de respirar. Eles estavam a caminho de uma revelação, mas seria ela libertadora ou devastadora? Cada um deles carregava essa dúvida, esperando que a descoberta que os aguardava não fosse mais um fardo a ser carregado. Carlos olhou em volta, buscando algum sinal, algo que pudesse guiá-los na busca por Miguel. Na mesa, algo brilhou sob a luz escassa. Uma chave. Sem pensar muito, ele a pegou. Não sabia para que servia, mas dentro dele crescia uma angustiante curiosidade. "Vamos procurar mais", Clara sugeriu. "Essa chave pode abrir algo importante." E com isso, eles deixaram o escritório, descendo a escada, a expectativa encalhada em seus corações batendo como um tambor. O que se abriria à sua frente? E a quem ou o que poderia levar essa chave? A busca por Miguel os arrastaria para convívio com o passado e com segredos que estavam mais vivos do que imaginavam. Carlos não conseguia ignorar que, para cada resposta que buscassem, novas perguntas poderiam surgir. Será que estavam prontos para tudo isso? A chave na mão parecia muito mais do que apenas um objeto. Era a porta de entrada para o desconhecido que tanto temiam e desejavam. Carlos e Clara desceram a escada com a chave na mão, um peso emocional que parecia crescer a cada passo. Joana seguia logo atrás, sua expressão demonstrando uma mistura de ansiedade e curiosidade. O ambiente se tornava mais opressivo a cada segundo, e a luz fraca parecia se tornar ainda mais escassa, como se o lugar estivesse tentando impedi-los de descobrir o que estava escondido. Ao chegarem ao térreo, Carlos hesitou. Ele sabia que cada decisão que tomassem agora poderia ser um divisor de águas. Talvez devêssemos começar pela sala de estar. Miguel sempre foi próximo da família, e quem sabe não encontramos algo que ele deixou para trás. Clara concordou, e juntos se dirigiram à sala, que exibia uma atmosfera de abandono e saudade.
As móveis cobertas por lençóis brancos pareciam fantasmas de um tempo que não voltaria. Carlos tentava ignorar a sensação de nostalgia que se misturava à angústia. Olha isso, Clara disse, seus olhos brilhando de excitação ao descobrir uma estante antiga. Talvez haja algo aqui. Enquanto ela examinava os livros empoeirados, Carlos decidiu explorar uma pequena mesa de canto. O que encontrou fez seu coração disparar. Um diário. As páginas estavam amareladas e a caligrafia era familiar. É do Miguel, murmurou, um nó se formando em sua garganta. Ele começou a folhear, encontrando anotações sobre suas dúvidas, seus medos e, surpreendentemente, nomes, pessoas que Carlos nunca soubera que estavam ligadas a Miguel. Sentimentos de traição e confusão começaram a tomar conta dele. Ele estava se afastando da família. Por que nunca me contou isso? Pensou, sentindo o peso da desconfiança crescer. Clara, agora se aproximando, conseguia perceber a transformação no rosto de Carlos. O que foi? Ela perguntou, olhando para o diário. Carlos hesitou. Não sabia se deveria compartilhar o que estava lendo, mas precisava dividir isso com Clara. Alguém. Ele fala sobre um amigo chamado Tiago. Diz que ele é a chave para entender tudo isso. O que aconteceu com ele, Clara? O que está escondido? Joana se aproximou, percebendo a tensão no ar. E se esse Tiago souber do que aconteceu? E se for melhor nós ficarmos longe dessas pessoas? Mas se Tiago é realmente a chave, precisamos descobrir, Carlos disse, sua determinação renovada. O que Miguel não tinha dito agora o entristecia, mas a busca por respostas era mais forte que o medo de descobrir verdades indesejadas. Olhem, tem um endereço aqui. Clara apontou para uma anotação em uma das páginas. Devemos ir até lá. O cabelo de Carlos arrepiou ao ler o nome da rua. Era perto da antiga casa da avó, um lugar que ele tentava evitar. Sua vontade de ir era incontrolável, mas as memórias o tornavam relutante. O que eles poderiam encontrar lá? A chave que Carlos segurava parecia mais pesadíssima agora, como se carregasse não apenas a promessa de segredos, mas a possibilidade de desenterrar dores antigas. Vamos, ele decretou, tomando a dianteira. Não podemos deixar de descobrir a verdade. Enquanto estavam prestes a sair, Clara se virou. Carlos, você tem certeza disso? Estamos nos arriscando. Sim, porque essa pode ser a única chance que temos de entender nosso passado, respondeu Carlos, o coração pulsando de medo e esperança. Assim que cruzaram a porta, Carlos sentiu a respiração ficar mais pesada. O que estava prestes a acontecer poderia mudar para sempre a forma como ele enxergava sua própria história. Uma nova etapa os aguardava, e a cada passo, a sensação de que algo grande e imprevisível poderia acontecer tomou conta de todos. No fundo da mente, a pergunta ecoava: e se o que descobríssemos for algo que a gente não está pronto para enfrentar? E assim, com o peso das incertezas, eles partiram em direção ao desconhecido. O sol já começava a se pôr quando Carlos, Joana e Clara chegaram ao endereço que correspondia ao nome de Tiago. O local era uma casa antiga, com um ar desgastado pelo tempo. O caminho até ali havia sido silenciador, distante de palavras, mais próximo de reflexões. Cada um carregava um misto de ansiedade e esperança, mas havia também um receio crescente. O que encontrariam ali poderia ser tanto uma revelação quanto um pesadelo. Carlos respirou fundo antes de bater a porta. O eco do toque soou forte no silêncio, e o coração de todos pulsava em uníssono. Um momento depois, a porta se abriu, revelando um homem robusto, com olheiras profundas e um olhar que parecia ter visto mais do que deveria. Ele os avaliou por um breve instante e então seu rosto se desanuviou, como se a ironia da vida o tivesse alcançado em um momento inesperado. Tiago, estamos aqui para conversar sobre Miguel. Carlos se apresentou, tentando manter a voz firme, apesar da incerteza que o envolvia. Tiago olhou de um ao outro, como se tentasse reconhecer algo que havia se perdido. Miguel não esperava que alguém viesse atrás dele. Entrem, disse, movendo-se para permitir que entrassem. Assim que entraram, a atmosfera ali dentro era bem diferente. O ambiente tinha um aroma quente de café e livros, as paredes cobertas por fotografias emolduradas que contavam histórias de amizade e escolhas. Carlos percebeu que Tiago era mais do que um amigo, talvez até um confidente de Miguel. Sobre o que vocês querem saber? Tiago perguntou enquanto apontava para um sofá surrado. A tensão ainda pairava no ar.
Queremos saber o que aconteceu com Miguel, Carlos disse, sem rodeios. O que o levou a se afastar da família? Tiago hesitou, o olhar perdido em um lugar distante. Miguel sempre foi uma pessoa boa, mas a vida o empurrou para um caminho perigoso, começou. Ele se envolveu com pessoas erradas, com promessas de uma vida que achava que precisava. Ana tentou proteger vocês, se afastando. A revelação fazia o coração de Carlos acelerar. E o que mais ele esconde? O que você sabe sobre o passado dele? Olha, a vida de Miguel não é fácil. Ele estava querendo se redimir, mas as circunstâncias sempre o puxam para trás. Ana fez o que pode, mas segredos são como chagas que nunca cicatrizam. Ele teve que tomar decisões difíceis, e isso o afetou profundamente, Tiago explicou, tristeza na voz. Mas foi ela quem decidiu manter tudo isso em segredo. Como pode? Joana interviu, sua voz enraivecida. Por que nos proteger de algo que estava tão perto? Às vezes, a proteção se torna um peso. Ela achou que estava fazendo o certo, um ato de amor, mesmo que errôneo, Tiago respondeu, indagando para si mesmo. Miguel está em uma encruzilhada, mas ele não é um monstro. Ele precisa de ajuda, e vocês, podem ser a única chance que ele tem. Carlos sentiu seu peito apertar. O que Tiago estava dizendo insinuava que as coisas poderiam ser ainda mais complexas do que esperava. E onde ele está agora? Precisamos encontrá-lo. A última coisa que soube, ele estava tentando afastar os demônios do passado. Mas ele pode não querer ver ninguém, Tiago disse, a sinceridade transparecendo em seu olhar. Não podemos desistir dele, Carlos disse, a determinação crescendo. Se ele é meu irmão, eu tenho que tentar. É uma questão de família. É isso que eu queria ouvir. Se vocês estão dispostos a procurar, então vamos juntos. Não podemos deixar que os erros do passado definam o futuro. Tiago continuou, a energia na sala mudando. A conversa se desenrolou como um fio que se entrelaçava, conectando memórias, dores e esperanças. Carlos, Joana e Clara sentiam que de alguma forma estavam se unindo como uma família, uma ideia que antes parecia uma miragem. Mais tarde, em um momento de silêncio, Carlos finalmente teve a coragem de perguntar: e se ele não quiser saber de mim? E se não puder suportar isso? Então você será a luz que ele precisa, Carlos, Clara respondeu, a força da sua voz ecoando no ambiente. Se Miguel estiver perdido, talvez você possa mostrar a ele que ainda há tempo para voltar. A coragem brotou gradualmente no coração de Carlos. Ele não podia deixar o passado ditar o que seriam no futuro. Era preciso enfrentar os medos para que um novo caminho pudesse surgir. Após algumas horas de estratégia e planejamento, o grupo se preparou para a jornada a seguir, rumo ao desconhecido, mas com a luz da esperança iluminando o caminho. Carlos lembrou-se subitamente das palavras de Ana. As pessoas mudam. Ele finalmente entendeu que a verdade não era apenas uma revelação, era uma chance de reescrever sua história familiar. Com essa certeza renovada, ele tomou a frente. Observe como se o destino o guiava, desta vez não apenas em busca de respostas, mas também de conexão, amor e, principalmente, liberdade. A caminhada até a possível redenção estava aberta diante deles. Eles partiram, um novo laço formando para além dos laços de sangue. Na busca por Miguel, Carlos compreendeu que poderia redescobrir não só o irmão, mas talvez a si mesmo. A busca por Miguel não era apenas sobre entender, mas sobre reconstruir. Para cada caixa que abriram, uma nova janela de oportunidade se abria. O verdadeiro desafio tinha apenas começado. E quando o horizonte se aproximava, cada um deles sentiu que não estavam mais sozinhos, mas parte de uma jornada que, independentemente dos desafios, se tornaria um caminho iluminado pela verdade e pela força do amor. Um amor que sempre uniu, mesmo nas adversidades. No fim da busca do desconhecido, ele sabia que a luz do passado poderia finalmente trazer paz para aqueles que estavam prontos para enfrentar a verdade. E assim, a jornada continuou, como a vida, um ciclo interminável de passado, presente e, quem sabe, um futuro diferente.
Agora que você se emocionou com esta história impactante, não perca tempo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a crescer. Comente suas reações e teorias sobre este final surpreendente. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio.